بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه مسلم. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se antes de mais cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos deu a oportunidade de termos cumprido e obedecido as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala no que concerne ao cumprimento de mais um dos pilares do Islã, que é o jejum do Ramadã. Portanto, nós fazemos o jejum do Ramadã como uma obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala para aquele que tem saúde para tal, que não está em viagem, que não tem impedimentos para fazer o jejum de Ramadã. E todos nós praticamente fizemos, com exceção daqueles que o Sharia também, pela consideração com o estado de saúde ou o estado que se encontra, viagem e outros impedimentos, não foi capaz de fazer. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala quanto a esta dádiva. Outro aspecto que é importante frisar aqui, que o jejum de Ramadã, para além de se cumprir com um dos pilares, a ação que nós praticamos é uma ação cheia de recompensa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o jejum é para mim e eu irei retribuir pelo jejum que o servo faz. Depois nós cumprimos o jejum de Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam menciona no hadith do Muslim que aquele que jejuar o Ramadã, depois fizer os 6 dias de Shawwal, terá recompensa como se tivesse jejuado o ano inteiro. Portanto, assim como nós temos os sunnat após os salats obrigatórios, nós fazemos os sunnat, que as sunnat também nos beneficiam. Após o jejum obrigatório, também existem jejuns facultativos, que são esses 6 dias de Shawwal, que são os jejuns de segundas e quintas, que são os jejuns de 13, 14 e 15 de cada mês. Portanto, existem outros jejuns também que são facultativos, como são os sunnat após os salats obrigatórios. Portanto, há alguns aspectos que são importantes que sejam esclarecidos nesta nossa lição, como, por exemplo, a pessoa, portanto, pergunta se eu posso jejuar imediatamente após o Ramadã, posso começar logo a fazer os meus 6 dias de Shawwal? Sim, pode fazer, não há nenhum impedimento quanto a isso. E também não há nenhuma obrigação de jejuar os 6 dias de Shawwal consecutivamente. A pessoa pode jejuar um dia, parar outro dia, jejuar um dia, parar outro dia, e assim sucessivamente. Não há nenhum problema, desde que não esteja a jejuar unicamente num dia proibido. Por exemplo, jejuar somente a sexta-feira, jejuar somente o sábado. Portanto, você pode jejuar os dias como você quiser, mas não jejuar somente nos dias proibidos, porque temos hadiths que proíbem este tipo de prática. O outro aspecto importante a abordar nesta situação é: a pessoa tem ainda jejuns de Ramadã por pagar. Por exemplo, a pessoa viajou numa viagem que não lhe dava fazer o jejum. É permitido a pessoa não fazer jejum. Terminou este jejum, ou por outra, a pessoa não pode jejuar por causa do período menstrual, mulher neste caso, ou por causa do período pós-parto. Portanto, ela começou a jejuar tarde, o seu período terminou enquanto já estava a decorrer o Ramadã, portanto perdeu alguns dias. Poderá fazer o Shawwal ou deverá primeiro pagar o Ramadã e depois fazer o jejum de Shawwal. Portanto, aqui, de forma consensual, na maioria dos ulama, são da opinião de que a pessoa pode fazer o Shawwal e depois pagar o Ramadã. Quanto à permissibilidade, esta permissibilidade existe. Temos o hadith da Aisha radiallahu anha, ela diz que eu não conseguia pagar o jejum de Ramadã senão no Sha'ban. Sha'ban é um mês antes do Ramadã, quer dizer, do ano seguinte praticamente. Ela era o único momento que ela conseguia pagar, quer dizer que pode protelar o pagamento de jejum de Ramadã. Mas obviamente
é bom sempre você pagar primeiro o obrigatório, depois fazer o facultativo, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man sama Ramadana thumma atba'ahu sitta min Shawwal", aquele que jejuar o Ramadã, depois fizer os 6 dias de Shawwal, terá recompensa como o ano inteiro. Portanto, você não pode passar o ano enquanto não terminou de pagar aquele Ramadã que você devia e fez o Shawwal, porque a recompensa do Shawwal do ano inteiro é condicionada ao terminar os dias de Ramadã. Mas se a pessoa quiser, em termos de sequência, fazer primeiro o Shawwal, depois fazer o Ramadã, uma vez que o Shawwal somente se faz no mês de Shawwal, enquanto que o jejum de Ramadã, a reposição de jejum de Ramadã, pode ser feito mesmo após o jejum pode ser mesmo após o jejum de Shawwal. Portanto, se for nesta perspectiva, não há nenhum impedimento e pode-se fazer o jejum de Ramadã e depois, ou por outra, pode-se fazer o jejum de Shawwal, depois repor os dias de Ramadã. Por exemplo, se a pessoa está a fazer alternadamente e deparar que se for a continuar com o jejum de Ramadã, a reposição de jejum de Ramadã, o mês de Shawwal vai terminar enquanto ainda não terminou o Shawwal. Então pode fazer o Shawwal, depois de Shawwal terminar, vai fazer o Ramadã. Portanto, esta é uma razão válida também. Há alguns aspectos que algumas pessoas dizem que se você começar a fazer o jejum de Shawwal, então não pode parar, nunca mais deverá fazer continuamente para o resto da tua vida, porque não podes parar. Portanto, este é um mito, não existe nenhum enquadramento quanto a isso. Pode-se muito bem fazer o jejum de Shawwal um ano, o outro ano achar que não deve fazer, então poderá deixar de fazer. Não há nenhum impedimento quanto a isso, obviamente, porque se trata de uma ação facultativa, não tem como fazer uma ação facultativa de obrigatório, não existe a prática no Islã. Portanto, quem quiser jejuar um ano poderá jejuar, e o ano seguinte, se achar não quer jejuar o Shawwal, poderá deixar de jejuar. Portanto, o Sharia é prático quanto a esta questão. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.